Eu vou ser carinhoso com a defesa do Vasco para dizer que ela está uma merda. Não vou dizer que ela está, ela entrega. Aperta, ela entrega. Ela não consegue se sustentar por 10, 15 minutos. Vai apertar e ela vai entregar. Principalmente nas bolas aéreas. De novo, o Vasco toma um gol de bola aérea. E eu vou te contar um negócio, hein? Léo Jardim talvez tenha falhado de novo. Por quê? Bola parada, ele se posiciona de uma maneira em que o cruzamento vai acontecer fechado, ele é fechado e o que ele faz? Recua. Ele tinha que ter atacado a bola, ele se posicionou para o cruzamento fechado e o cruzamento fechado aconteceu e ele recuou. Nessa que ele recuou, o jogador cabeceou sozinho, falha também de outros jogadores, mas ele não consegue se recuperar na jogada. Ele deveria ter saído, ele deveria ter dividido a bola no alto. Deixa aqui o seu like, fundamental para o crescimento do canal. Preciso muito desse teu like aí, nesse meu momento de revolta, para que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos. Qual o nome da sua cidade? Aonde o meu vídeo está chegando? Quero saber o nome da sua cidade. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Vasco já está no Rio de Janeiro. Ontem, após a partida, voo fretado. Delegação já está no Rio de Janeiro. Vasco fez uma programação durante a semana para vencer o Remo, algo que não acontecia. Quero te mostrar o que disse o técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva. Mas antes eu lhe faço o convite. Venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Lá tem benefícios para você. Tô deixando o link no primeiro comentário fixo. Só clicar ou leonardobaran.com. Tudo de graça, você não paga rigorosamente nada. Nosso canal estava em Belém, acompanhando o Vasco e transmitimos ao vivo a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos nossos adversários, dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário, e sim por falhas nossas. Nossas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles, trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente, no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui, a equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo, poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas, que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Aonde foi que a tua equipe deixou de vencer a partida contra o Remo? Nós tivemos bem no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo a gente fez um gol, uma jogada trabalhada. Tivemos 1 ou 2 oportunidades claríssimas de gol. É ali que nós pecamos. Infelizmente a gente não fez. O adversário cresceu. E infelizmente numa bola parada eles empataram o jogo. Não é que a gente tenha cedido espaços ao Remo. O Remo foi por tudo ou nada. E a gente estava bem no jogo. Tanto é que, em hipótese alguma, eu coloquei o time para trás. Tanto é que nós terminamos o jogo com 4 atacantes. Mas, infelizmente, nós tomamos esse gol aí no final do jogo. Eu falei, tivemos as oportunidades para matar, não matamos. E deixamos escapar mais 2 pontos importantes. Renato Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a cobrança de bola parada. No momento da cobrança, o Léo Jardim, posicionamento inicial dele, proporcionou uma cobrança mais fechada. Essa cobrança sai, a zaga não consegue cortar porque é baixa, né? Se a gente for comparar com a zaga
do Remo, mais um gol de bola aérea. Queria entender o que você acha de, mais uma vez, a bola aérea decidir pontos para o Vasco. E o que você viu de diferente de uma equipe que não foi para a Argentina hoje fisicamente em campo, porque parece que o Remo se sobressaiu principalmente na parte final do segundo tempo. Obrigado. Eu comentar o gol aqui, quando eu falo que a gente toma gol, falha todo mundo, e quando ganha, ganha todo mundo. Então, onde a gente falha, eu converso com eles durante o vídeo e corrijo eles, e o pouco tempo que a gente tem, a gente vai para o campo. Você falou da parte física, o Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços, se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nenhum mágico. Nenhum mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Então, essas perguntas que vocês fazem são válidas, são válidas. Agora, se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo e estaria 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física. Aliás, diga-se de passagem, desde que eu cheguei, a gente não teve tempo para treinar a parte física. A parte física se treina na pré-temporada. Na pré-temporada é que você tem tempo para treinar a parte física de um grupo. Não é durante a competição. A outra parte que nós vamos ter para treinar a nossa parte física vai ser na parada da Copa do Mundo. Então, não penso que o treinador, em 3 dias, ele vai assim, vai estalar os dedos. Qual o problema desse time? É isso, isso, isso. Estalou os dedos, está resolvido. Não vamos jogar essa partida que eu vou resolver todos os problemas. Não é assim, não. Não é assim, não. Até porque a gente vê o que acontece nos outros jogos. A tua pergunta ela é boa, mas a gente tem que explicar. Não pensa que vai ser assim da noite para o dia que a gente vai resolver todos os problemas. E o meu time ele correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Nós dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente continuou praticamente, diminuímos um pouquinho o ritmo, de igual para igual. Sabíamos que o Remo ia ter que arriscar tudo ou nada. Nós criamos uma ou duas oportunidades claríssimas de gol, claríssimas. Não fizemos. Então, já dizia o Muricy Ramalho lá atrás, a bola pune. Se tem oportunidade para matar o jogo, mata o jogo. Não matamos. Aí a conta chega lá atrás. E aí deixamos escapar mais 2 pontos. Sobre esse assunto treinamentos, vocês chegaram com antecedência, foram bem recepcionados. Não sei exatamente a similaridade do clima do Rio de Janeiro com o de Belém para realizar as atividades, mas eu queria saber o que deu para trazer de bom das 2 atividades em Belém, com esse nosso clima peculiar para o jogo de hoje. E, num segundo ponto, a chuva que tinha tudo para atrapalhar o jogo, ela foi uma aliada do teu time que é mais veloz que o Clube do Remo, principalmente para construir jogadas? Não, as viagens longas a gente sempre procura vir 2 dias antes. É uma viagem longa, do Rio de Janeiro para cá. Então, como a gente não jogou na Argentina com esse time que jogou hoje, a gente veio 2 dias antes, justamente para descansar mais nossos jogadores, para eles se alimentarem melhor, para eles dormirem melhor. E quanto ao gramado, não é o clima daqui, o clima de lá. Infelizmente aqui, pelo que eu soube, nesse horário chove bastante, e aí o campo fica bastante pesado. O campo pesado, ele prejudica todo mundo. Ele prejudica o clube daqui, prejudica o clube que vem jogar aqui. Campo pesado, encharcado, ele desgasta muito os jogadores. Então a gente não pode falar que A, B ou C foi beneficiado pela chuva. Se fosse assim, se seria beneficiado, o Remo seria beneficiado, porque está acostumado ao clima, acostumado à chuva. Mas não é assim, não. Ele prejudica o Remo também. O campo pesado prejudica o bom futebol. Queria saber de ti, Renato, porque a gente viu o Andrés Gomes caindo muito lá pelo setor esquerdo, principalmente fazendo ali na costa do lateral do Marcelinho, né, lateral direito do Clube do Remo, no primeiro tempo. No segundo tempo, o gol do Vasco sai de uma bola cruzada, já o Andrés Gomes está lá na segunda trave do lado do setor direito. Tu fez uma alternância com o Andrés Gomes nesse momento, foi um pedido do Renato Gaúcho para fazer essa alternância durante principalmente ali o último terço do segundo tempo? Não foi, ele sabe que precisa ser feito isso. No momento que um companheiro
está fazendo jogada no setor de um companheiro, o outro companheiro tem que estar fazendo no setor dele. Então o Thiago fez uma bonita jogada por aí, o Cuiabano estava por perto, o que o Gomes tem que fazer? Atacar, ele atacou a área e fez o gol. Então não é aquela exigência minha que eu quero que os meus atacantes, principalmente, fiquem fixos na posição. Eles precisam se movimentar, abrir espaço para eles e para os companheiros. Foi o que aconteceu. Não importa quem esteja fazendo a jogada. Quem não estiver participando da jogada tem que atacar a área. Ele atacou a área, fez o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, um belíssimo gol, diga-se de passagem. É isso que eu quero, movimentar, para que a gente possa dificultar também a marcação sempre do adversário. No momento em que o Brenner perde aquele gol, o Thiago Mendes tem uma reação até exacerbada. Ele chuta a bola ali com veemência, ali a bola que estava pro Gandula. E como fazer para esse lado mental do Vasco não virar uma bola de neve? Afinal de contas, antes da parada para a data FIFA, o time era o time da virada, conquistando resultados importantes, e depois está o inverso. O Vasco está com um placar a favor e acaba tomando o empate ou a virada, como aconteceu recentemente diante do Botafogo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O Vasco, ele deixou escapar dos últimos 9 pontos, nós ganhamos 2 pontos, deixei o que eu falei, deixamos escapar no mínimo mais 4 pontos. Mas mesmo com essa pontuação do Vasco, sob o meu comando, não sei se alguém lembra aí, eu acho que foram 9 jogos. 12ª, tinham 4 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas. Não só do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não está numa situação melhor, porque o Vasco, infelizmente, nos primeiros 12 pontos, ganhou 1. E aí a conta chega. O Vasco ainda conseguiu se recuperar bem. Eu não estou dando os méritos para mim, não estou dando os méritos para o meu grupo. O Vasco, quando eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. Hoje o Vasco tem 13 pontos. Já saiu da zona do rebaixamento, passou por alguns clubes, e assim é o Campeonato Brasileiro. É difícil. Se você for ver, então, aí, dos 24 pontos, ou 27 pontos que eu disputei, praticamente quase a metade. Então a gente está pagando um pouco da conta pelo início do campeonato. De 12 pontos, o Vasco ganhou 1. É simples, a matemática ela é igual no mundo todo. Os números são iguais para todo mundo. Então, eu estou satisfeito com o meu grupo. O que a gente precisa corrigir é esses gols que a gente tem tomado, que a gente tem facilitado a vida dos adversários, e para a gente ninguém dá mole. Pode ver que nossos gols são sofridos. Então, eu converso bastante com o grupo sobre isso. A gente precisa melhorar, principalmente nesse sentido, para que a gente não deixe escapar pontos importantes, com todo o respeito ao Remo, entendeu? Mas hoje nós poderíamos ter vencido. Como nós poderíamos ter vencido o Curitiba, que nós tomamos o gol no final do jogo. No Botafogo também a gente poderia ter tido um resultado melhor. Tomamos gols justamente por falhas nossas. Então, essas falhas que a gente precisa corrigir o mais rápido possível. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Boa noite. Quero aqui o seu comentário, hein? O que você achou aí da coletiva do Renato? Esse vídeo não termina sem antes a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.